A arrecadação de alimentos estava cheia de atividade, o barulho e a conversa enchendo o ar, mas Tomás não estava prestando atenção a nada disso. Ele correu pela multidão, uma sacola de compras desgastada agarrada em suas mãos. Sua antecipação era palpável enquanto se aproximava das mesas empilhadas com comida. Cada item era como um tesouro para ele. A pilha de enlatados, legumes frescos brilhando com umidade e pães macios. Tomás nunca tinha visto tanta comida em um só lugar. "Uau!" murmurou com admiração. "Olha toda essa comida." Ele correu de uma mesa para outra, selecionando itens com cuidado. Embora tivesse apenas 9 anos, a falta de recursos o havia tornado mais sábio do que sua idade. Havia muitos lanches e doces que ele estava tentado a pegar, mas ele desviou o olhar e optou por latas de sopa, legumes, pão e frutas, pois eram uma opção melhor para sua família. Com esses itens, sua mãe poderia cozinhar por quase uma semana. "Isso é suficiente", disse gentilmente um dos voluntários, e Tomás saiu da fila, sua sacola cheia até a borda. Enquanto caminhava para longe do centro comunitário em direção à casa, seus passos eram mais leves. O peso da sacola não o incomodava como deveria, pelo contrário, levantava seu ânimo. Uma coisa era certa: esta noite ele teria o melhor jantar. Ele não se lembrava da última vez que foi para a cama com o estômago cheio. Ao parar no semáforo, pensou em como quase perdeu a distribuição de alimentos de hoje. Ele morava longe do centro comunitário e, geralmente, quando chegava, quase toda a comida já havia acabado. Hoje, ele chegou horas mais cedo, determinado a conseguir algo bom. Sua sacola cheia era um testemunho disso. As luzes de pedestres ficaram verdes e Tomás atravessou a rua, ansioso para chegar em casa. Ao cruzar em direção ao meio-fio, seu olhar foi atraído pelo exterior brilhante de um Mercedes elegante que parou no semáforo. Tinha um brilho que chamou a atenção de Tomás, e como uma criança em uma loja de doces, ele não conseguiu se conter de tocar. Ele mexeu no emblema do Mercedes preso ao capô e engasgou de surpresa quando ele girou. Mal havia retirado a mão quando uma buzina alta o fez gritar de medo. O carro acelerou e Tomás pulou para o meio-fio, quase sendo atropelado. Para sua surpresa, o carro deu a volta e parou ao lado dele. Ele cambaleou para trás enquanto a porta do motorista se abria e um homem alto saía, seu rosto marcado por uma carranca feia. "Você é estúpido?" rosnou o homem, e Tomás engasgou com o ódio nos olhos do homem. "Por que você tocou no meu carro, seu imprestável?" Eu sinto muito, senhor." Tomás tremia, intimidado pelo adulto zangado se aproximando dele. "E se você tivesse arranhado meu carro?" o homem gritou. "Mesmo que eu vendesse sua família inteira, eles não valeriam metade do valor do meu carro." Apesar do medo, Tomás sentiu um surto de raiva. Ele era muito protetor com sua família. "Por favor, senhor, não diga isso. Eu sinto muito, O homem o atingiu no rosto, interrompendo-o. A sacola de compras caiu de suas mãos e alguns dos alimentos se espalharam pelo chão. "Você depende da assistência do governo para a comida", disse o homem, olhando para os itens derramados no meio-fio. "E ousa tocar em um Mercedes novo." Ele pisou no pão, esmagando-o com o calcanhar do sapato. Tomás começou a chorar, oprimido e magoado. Ele estava realmente ansioso para comer aquele pão. "Sim, chore", zombou o homem. "Que isso sirva de lição para você até morrer, porque você nunca será capaz de comprar um carro como este." "Isso é o suficiente." Uma voz firme cortou a troca de palavras. Através da neblina de lágrimas, Tomás viu uma senhora idosa vindo em sua direção. O homem zangado voltou seu veneno para a mulher. "Cuide da sua vida, velha." "Você está sendo um valentão", respondeu a senhora, indiferente para com os insultos do homem. "Deixe o menino em paz." O homem irritado riu e chutou o pão para a estrada. "Vai pegar", ele disse. "Provavelmente será sua última refeição em muito tempo." Quando ele se virou para voltar ao carro, olhou para a velha com desgosto.
Esses miseráveis nunca cuidam da própria vida, resmungou, deslizando de volta para o banco do motorista e arrancando. Tomás limpou as lágrimas e rapidamente recolheu o resto dos alimentos na sacola. Obrigado, senhora, disse a idosa. Ignore tudo o que ele disse, respondeu a senhora com um sorriso gentil. Pessoas como ele são infelizes e sempre querem descontar nos outros. Tomás assentiu e continuou a caminho de casa, lutando para não chorar novamente. Não foi o tapa que doeu. Como um garoto que cresceu em projetos habitacionais, ele estava acostumado a ser tratado de forma dura e havia desenvolvido uma pele dura. O que quebrou seu coração foram as palavras que o homem lhe disse. Que isso sirva de lição para você até morrer, porque você nunca será capaz de comprar um carro como este. Mesmo que eu vendesse sua família inteira, eles não valeriam metade do valor do meu carro. Tomás não tinha dinheiro. A única coisa que tinha era a esperança, e com aquelas poucas palavras, o homem havia despedaçado suas esperanças em pedaços tão pequenos que ele talvez nunca fosse capaz de remontá-los. Será que ele conseguiria sair daquela situação? Será que ele realmente nunca seria capaz de comprar um carro tão caro? De todos os veículos na estrada, o Mercedes brilhava mais. Será que ele algum dia seria capaz de comprar um carro assim? Ao se aproximar de sua velha casa improvisada, Tomás viu seus pais sentados do lado de fora. Nas noites quentes como aquela, geralmente era muito quente para ficar dentro de casa, então todos esperavam do lado de fora até a temperatura do trailer esfriar. Seus pais ainda não o tinham visto, então Tomás aproveitou para compor sua expressão em algo normal, para que eles não suspeitassem de nada. Mesmo que suspeitassem, o que poderiam fazer? Seu pai estava preso a uma cadeira de rodas havia anos. Além de ser usuário de cadeira de rodas, sua fala era arrastada devido à gravidade do ferimento que o colocou naquela posição. Tomás, chamou sua mãe animadamente quando ele se aproximou. Oh, meu filho, olha toda essa comida. Tomás não conseguia olhar nos olhos de sua mãe. Ele entregou a sacola a ela e começou a entrar na casa. Tomás, ela tocou seu ombro. O que houve? Nada. Ele subiu o pequeno degrau que levava à porta da frente. Está quente lá fora? Mas Tomás, ela chamou, mas ele fechou a porta e caminhou pela casa até a sala de estar. Ele nem sequer tinha a privacidade de um quarto para cuidar de seu orgulho, porque o trailer era muito pequeno. Assim que ele afundou em uma das cadeiras trêmulas no canto, sua mãe entrou. Está tão quente aqui? Resmungou, sentando-se na mesa à sua frente. Tomás, o que houve? Nada. Alguém te empurrou para fora da fila na arrecadação de alimentos como no outro dia? Ela verificou seu corpo em busca de sinais de lesão, mas não encontrou nada aparente. O trailer estava realmente quente e gotas de suor começavam a escorrer pelos lados do rosto de sua mãe. Tomás queria contar o que havia acontecido, mas não queria admitir para mais ninguém que um estranho o havia esbofeteado e feito sentir-se inútil. Ela o puxou para perto em um abraço afetuoso que comunicava seu amor por ele. E Tomás segurou um novo fluxo de lágrimas. Você sabe que estou sempre aqui para você. Ela beijou sua bochecha. Você sempre pode falar comigo. Tomás assentiu, mas não falou. Sua mãe sorriu. E eu quero te agradecer pela comida, Tomás. Você fez um bom trabalho. Josh esperou impacientemente pelo retorno de sua esposa, Maria, para saber o que havia acontecido com Tomás. Ele desejava poder entrar na casa e falar com seu filho, mas estava preso àquela cadeira e não podia ir a lugar nenhum sem ajuda. A porta da frente do trailer se abriu e sua esposa apareceu com uma expressão grave no rosto. O que Tomás disse? Ele perguntou, suas palavras arrastadas e se misturando de forma que soavam como uma única frase longa. Mas, após anos desde o acidente, sua esposa e filho haviam aprendido a decifrar suas palavras e entendê-lo. Sua esposa balançou a cabeça. Ele não quer falar.
ela disse e foi preparar o jantar. Enquanto Maria se concentrava nos vegetais à sua frente, Josh lutava contra as lágrimas. Para um observador, suas lágrimas poderiam parecer exageradas, mas para ele não eram. Elas resultavam de sua incapacidade de proteger seu filho como um pai deveria. Tantas vezes Tomás chegava em casa escondendo uma mancada nos passos ou cobrindo um lábio inchado. Devido à sua incapacidade de sustentar sua família, eles viviam naquele trailer improvisado. Josh sabia o quão perigoso era viver ali e a violência a que as crianças estavam sujeitas por parte de adultos mais velhos que buscavam afirmar sua dominância. Mas como ele poderia proteger seu filho quando não conseguia nem se proteger? Ele mal conseguia falar sem que suas palavras se embaralhassem, e seus movimentos eram restritos. Havia tão pouco que Maria podia fazer como mulher, e a falta de proteção abria seu filho para muitos ataques. Sua garganta se apertou de emoção e ele engoliu em seco. Não havia necessidade de chorar porque isso nunca mudaria sua situação, mas ele desejava poder fazer algo para proteger seu filho. Estava sufocante dentro de casa, mas Tomás não queria sair porque ainda não superara o que havia acontecido. Sua bochecha ainda ardia, mas seu coração doía mais. Ele não tinha más intenções em relação ao carro. Só tocou porque era brilhante e bonito. Por que o homem reagiu de forma tão extrema? Foi porque ele parecia pobre? Ele não era sempre assim. Anos atrás, sua vida era diferente. Eles não viviam naquele trailer pobre. Ele e seus pais moravam em um apartamento típico em um bairro de classe média confortável. Era possível porque seu pai possuía uma empresa de construção que construía e reformava casas. Era um pequeno negócio, então ele trabalhava junto com seus empregados, mas colocava comida na mesa e lhes proporcionava uma vida confortável. Seu pai também tinha uma caminhonete com a qual levava Tomás e sua mãe para piqueniques todos os fins de semana. Tomás sorriu ao lembrar-se de como se sentava no colo de seu pai durante os passeios, olhando pelo para-brisa enorme, esperando pelo dia em que seria grande o suficiente para dirigir. Até que um dia, Tomás se lembrou claramente daquele dia. Ele tinha acabado de voltar da escola quando sua mãe recebeu um telefonema. Ele não ouviu o que o interlocutor disse, mas a expressão de sua mãe mudou, e ela o deixou na casa do vizinho antes de desaparecer. Na próxima vez que Tomás viu seu pai, ele estava em uma cadeira de rodas. Mais tarde, soube que seu pai havia caído de um andaime, machucando a coluna e a cabeça. Levou um tempo para Tomás reconciliar o pai vibrante, que tinha controle total sobre a caminhonete gigante, com aquele que não conseguia se levantar da cadeira sem ajuda. Seu pai, que tinha uma voz retumbante que ressoava pela casa, tornou-se um homem que não conseguia articular palavras sem gaguejar. Mas essas não foram as únicas mudanças que Tomás experimentou. Após o acidente infeliz de seu pai, a vida os atingiu rapidamente. Sem ninguém para administrar bem a empresa, os trabalhadores foram embora e o dinheiro foi esgotando. O pai havia feito um empréstimo no banco que não tinha problema em pagar antes, mas sem negócios e sem dinheiro, isso se tornou um grande problema. Depois de alguns meses de inadimplência, o banco tomou tudo o que tinham, a casa e a adorável caminhonete. Foi assim que eles acabaram naquele trailer. Após a mudança para aquele bairro, Tomás teve que mudar de escola. A escola pública que frequentava ali era um caos absoluto e Tomás odiava. Não só era barulhenta e desorganizada, como as crianças o intimidavam, zombavam dele por ter um pai com deficiência e por morar em um trailer. Era insano como outras crianças pobres riam dele porque ele era mais pobre que elas. Às vezes o espancavam e diziam: "Vai contar para o seu pai. Vamos ver o que ele vai fazer sobre isso." A princípio, Tomás ressentia seu pai por não poder protegê-lo, mas acabou percebendo que não era culpa dele. Agora, ele não falava com ninguém na escola e preferia ficar sozinho desenhando. Isso era a única coisa que ele e seu pai tinham em comum antes do acidente. Seu pai costumava desenhar plantas de edifícios antes de ir ao local da obra. Tomás adorava olhar para aqueles planos e recriá-los.
Já fazia anos desde que seu pai desenhou qualquer coisa, mas Tomás não parou de desenhar. Ele tinha vários cadernos de desenho onde esboçava diferentes plantas de edifícios e outras coisas interessantes. Nunca mostrava isso a ninguém, nem ao pai e certamente não à mãe, que estava sempre sobrecarregada cuidando do marido e tentando pagar as contas. Ele desejava que as coisas fossem diferentes. Às vezes, se perguntava onde estaria se não fosse por aquele acidente. No momento, parecia que nada estava dando certo para ele, e era difícil não se agarrar às palavras do dono do carro. Que isso sirva de lição para você até morrer, porque você nunca será capaz de comprar um carro como este. Tomás respirou fundo e soltou o ar tremulamente enquanto se levantava. Não, a única coisa que ele tinha era esperança, e não deixaria aquele homem perverso tirar isso dele. Eu vou sair daqui, disse ele, e vou comprar um carro igual àquele. Você vai ver. Tomás, se não sairmos agora, vamos nos atrasar, gritou Maria enquanto esperava pelo filho fora do trailer. Momentos depois, Tomás saiu de casa. Ele era um garoto alto e magro, com uma aparência desajeitada e cabelos castanhos que sempre pareciam despenteados. Mas eu penteei meu cabelo, se é isso que você quer reclamar, resmungou ele. E Maria revirou os olhos, estendendo a mão para passar pelos cabelos dele e alisá-los para trás. Ele se abaixou. Mãe, você sabe que não precisa ir à arrecadação de alimentos comigo, disse ele. Eu já sou grande. Posso fazer isso sozinho. E esse era o problema. Maria não queria que ele fosse um menino grande. Ela queria que ele fosse seu menino pequeno. Ele ainda tinha tempo até ser adulto. Ela estava cansada de vê-lo carregando tantas responsabilidades, esquecendo que ainda era uma criança. Tomás era o melhor filho que qualquer pai poderia pedir. Desde o acidente de seu pai, ele nunca reclamou ou chorou por nada. Não pedia coisas e não resmungava quando tinham que dormir de estômago vazio. Ficava em casa e ajudava nos afazeres domésticos em vez de sair para brincar com as outras crianças. Maria tentara fazer com que ele relaxasse muitas vezes, mas nada funcionava. Ele queria ajudar o máximo que pudesse. E Maria temia que isso estivesse roubando sua infância. Por exemplo, Tomás se encarregava de sempre ir à arrecadação de alimentos para conseguir o máximo de itens possíveis. Todo mês ele saía de casa horas antes do evento começar para ser um dos primeiros na fila e enchia a sacola, não se importando que ficaria muito pesada para sua longa caminhada de volta para casa. Como essa tarefa em particular o deixava contente, Maria deixava que ele a fizesse até o mês passado, quando ele voltou para casa com uma trilha de lágrimas secas no rosto. Ela ainda se lembrava da dor e do desgosto nos olhos dele enquanto se sentava na sala de estar, e por mais que perguntasse o que havia acontecido, ele não dizia. No mês anterior, uma criança maior o empurrara para fora da fila com tanta força que ele arranhou as mãos e os joelhos. A família Walters poderia não ter muito, mas Maria não ficaria de braços cruzados e deixaria seu filho ser intimidado por causa de comida. Então, de agora em diante, ela o acompanharia à arrecadação de alimentos ou não iriam. Ele não iria mais sozinho. Mãe, se andarmos mais devagar, chegaremos lá quando o evento já tiver terminado, resmungou Tomás, pegando a mão dela e a incentivando a andar mais rápido. Maria riu. Estamos horas adiantados, não acho que vamos perder nada. Quando chegaram ao centro comunitário, apenas algumas pessoas estavam na fila. Maria cutucou Tomás brincalhona enquanto se juntavam à fila. Viu? Mamãe sabe das coisas. Tomás riu. Espero que eles tenham pão. Faz anos que eu não como nenhum. Vamos ver. Depois de meia hora na fila, Maria teve que ir ao banheiro. Ela tocou o ombro de Tomás. Preciso usar o banheiro. Você vai ficar bem? Mãe, eu não sou um bebê. Vou ficar bem. Pode demorar o quanto precisar. Maria correu para a fileira de banheiros no fundo do centro e rapidamente se aliviou. No momento seguinte, lavou as mãos e voltou correndo para a fila antes que alguém tentasse intimidar Tomás novamente.
Suas sobrancelhas se ergueram em confusão quando se aproximou da fila e viu uma senhora idosa conversando com Tomás. Não parecia uma situação de intimidação, mas a deixava desconfortável porque não conhecia a senhora. Com licença, ela alcançou Tomás e o puxou protetoramente para o lado, embora sorrisse educadamente. Este é meu filho. Há algum problema? O sorriso no rosto da senhora mais velha se alargou enquanto olhava para Maria. É tão bom te conhecer, Maria. Sou a Margarida. Reconheci seu filho de longe e queria perguntar como ele estava. Reconheceu ele de onde? Não é nada, mãe, respondeu Tomás. Margarida olhou para Tomás por um breve segundo. Você não contou à sua mãe o que aconteceu naquele dia? O que aconteceu? Perguntou Maria curiosamente, e Margarida contou tudo sobre como um homem intimidou e bateu em Tomás porque ele tocou brevemente em seu carro. Quando a história terminou, Maria tremia de raiva. Obrigada por defender meu filho, Margarida, disse Maria. Foi muito gentil da sua parte. Margarida dispensou sua gratidão com uma risada. Seu filho se defendeu. Ele foi muito corajoso. Bom trabalho em criá-lo. Maria sorriu e fez a pergunta que estava queimando em sua mente. Você conhece o homem ou sabe onde posso encontrá-lo? Margarida franziu a testa. Sei onde encontrá-lo, mas vou te aconselhar a ficar longe de pessoas como ele. Maria assentiu. Por favor, me diga onde posso encontrá-lo. Margarida suspirou. Ele é dono da oficina de metal na rua principal. Não me lembro o nome, mas você não pode perder. Agradeço, senhora. Lembre-se do meu conselho, disse Margarida gentilmente. Adeus, Tomás. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente. Quando a senhora idosa se afastou, Tomás olhou para ela com um sorriso suave. Mãe, chamou ele. Está tudo bem. Eu estou bem. Maria assentiu, mas o sorriso suave dele apenas fortaleceu sua determinação de visitar o dono do carro. Ela se lembrava da dor nos olhos de Tomás naquele dia e a dor que sentia era quase insuportável. Como poderia ficar de braços cruzados e deixar alguém machucar seu filho assim? Não, ela faria aquele homem pagar. No dia seguinte, quando Tomás estava na escola e seu marido estava dormindo, Maria saiu de casa. Ela não sabia o que planejava fazer ao homem ainda, mas garantiria que ele soubesse que estava errado por intimidar um menino. Rapidamente, ela se dirigiu à rua principal e logo estava diante de uma grande oficina de metal. Quando Maria viu o nome gravado na parede, ficou boquiaberta quando as memórias voltaram com força total. Oficina de Metais Holanda. Muito antes de Josh começar sua empresa de construção, ele trabalhava ali. Ela se lembrava claramente porque Josh reclamava de seu chefe, o Sr. Holanda, o tempo todo. Eventualmente, Holanda demitiu seu marido porque alegava que Josh estava começando a saber mais sobre o negócio do que ele, o que representava uma ameaça. Não só o demitiu injustamente e sem aviso prévio, mas também se recusou a pagar seu último salário. Foi após essa decepção que Josh começou sua empresa de construção. Enquanto as memórias passavam pela cabeça de Maria, ela olhou ao redor das instalações e viu o carro exatamente como Margarida havia descrito. Um Mercedes-Benz brilhante e elegante. Ela também queria tocá-lo, mas não como Tomás. Tomás tocou com admiração e interesse. Ela queria destruí-lo em vingança. Ao olhar para o exterior elegante e liso que brilhava sob os raios intensos do sol, Maria imaginou arranhar o veículo e manchar sua beleza. Oh, isso lhe daria imensa satisfação. Ela deu um passo em direção ao carro e uma voz ecoou em sua cabeça, fazendo-a parar. Vou te aconselhar a ficar longe de pessoas como ele. Mãe, está tudo bem, eu estou bem. As vozes de Margarida e de seu filho se uniram em sua mente e Maria lutou entre a vingança e fazer a coisa certa. Por mais chateada que estivesse, a coisa certa seria ir embora. E foi o que ela fez. Foi a coisa mais difícil que já fez, mas Maria se afastou do carro e saiu da empresa.
Ela pegou o caminho mais longo para casa para acalmar seus nervos e aliviar sua raiva. Estava a poucos minutos de casa quando viu um rosto familiar do outro lado da rua. Era Margarida, carregando algumas sacolas e parecendo muito perdida. Maria atravessou até ela. Oi, Margarida. A velha senhora se virou e um sorriso surgiu em seu rosto. Maria, é um prazer te ver novamente. Igualmente. Para onde você está indo? Maria apontou para as sacolas. Ah, lugar nenhum, riu Margarida. Estou voltando do abrigo local. Não há mais camas para hoje à noite. Oh, não. O coração de Maria apertou. Quais são suas alternativas? Margarida deu de ombros. Vou apenas vagar um pouco até a noite. Tenho certeza de que encontrarei um lugar para descansar a cabeça. O quê? Gritou Maria. Por que não vem até a nossa casa? Não é grande coisa, mas você pode descansar por uma noite. Margarida balançou a cabeça. Não, estou bem. Por favor, Margarida. Não, realmente. Margarida balançou a cabeça firmemente e começou a se afastar. Maria não aceitaria um não como resposta. Ela correu atrás de Margarida e agarrou uma de suas sacolas. Eu insisto, por favor. Margarida parecia indecisa. Não quero ser um incômodo. Vou me virar. Não, deixe-me ajudar. Venha comigo só por hoje à noite, disse Maria, conduzindo-a em direção à casa. Quando chegaram em casa, Josh já estava acordado. Quando Maria apresentou Margarida a ele e contou como ela defendeu Tomás quando teve problemas com o dono do carro, Josh a recebeu de braços abertos. Quando Tomás voltou, ficou surpreso ao ver Margarida, mas quando Maria explicou a situação, ele se esforçou para garantir que ela estivesse confortável. Mais tarde, naquela noite, tiveram um jantar fantástico, cortesia dos alimentos que conseguiram na arrecadação de alimentos do dia anterior. Após a refeição, enquanto Maria estava no quarto tentando ajudar Josh a se acomodar na cama, ela escutou a conversa entre Tomás e Margarida na sala. As paredes eram muito finas, então não era difícil ouvi-los. Como você não tem um lugar para morar? Tomás perguntou a Margarida. Maria teria repreendido-o por fazer uma pergunta tão pessoal, mas também estava curiosa para saber. Margarida parecia uma senhora muito educada e sofisticada. Maria ficou chocada ao saber que ela era sem teto. A vida é um filme engraçado, Tomás, respondeu Margarida com uma risada nostálgica. Um minuto você tem uma família e está feliz, no outro está acamada por anos com uma pilha de contas médicas que seu seguro insuficiente não pode cobrir. O coração de Maria se apertou de dor. Ela se identificava com a situação de Margarida. Um minuto estavam vivendo uma vida confortável, e no outro ela estava cuidando de um marido preso a uma cadeira de rodas e arcando com o fardo financeiro da família sozinha. Não entendo, disse Tomás. É isso que aconteceu com você? Sim. Eu costumava ser casada, mas um dia sofremos um acidente e as coisas começaram a piorar para mim. Perdi tudo. Não estou te dando todos os detalhes porque você ainda é jovem. Não quero que carregue todo esse peso. Maria sorriu diante da consideração da mulher, mas Tomás não aceitou. Eu já sou grande, argumentou ele. O mesmo aconteceu conosco. Depois do acidente do meu pai, ficamos pobres. Eu pensei que só minha família sofria assim. Margarida riu. A desgraça pode acontecer a qualquer um, Tomás, e o sucesso também. Você experimentou a desgraça. Deve trabalhar duro para ser bem-sucedido. Eu nunca ouvi falar de alguém desse lugar se tornando bem-sucedido, suspirou Tomás. Você é um garoto brilhante, Tomás. Se alguém pode fazer isso, é você, disse Margarida. Naquele momento, Maria decidiu que Margarida ficaria com eles. Ela amava a positividade de Margarida e queria que Tomás fosse cercado por isso. Afinal, Margarida não tinha para onde ir. Josh, que estava quase dormindo, foi tocado por Maria. Seus olhos se abriram e focaram nela. Fazia tanto tempo desde que Maria via qualquer brilho naqueles olhos. Ela sabia que seu marido estava deprimido, mas não sabia como ajudá-lo porque também não estava em um espaço mental adequado.
Margarida pode ficar? Ela sussurrou. Ela não tem para onde ir. Ficar permanentemente? Sim, Josh pensou por um momento. Você consegue administrar? Conseguimos, ela respondeu, e isso foi tudo o que Josh precisava ouvir. Ele assentiu e voltou a dormir. No dia seguinte, assim que a primeira luz da manhã entrou pelas janelas, Margarida pegou suas sacolas pronta para sair. Maria sabia que tinha que abordar a situação com cautela, porque já sabia que Margarida era uma mulher que não queria incomodar ninguém. Obrigada por me deixar ficar à noite, Maria, disse Margarida. Nunca esquecerei isso. Maria sorriu. Então, para onde você vai agora? Para a rodoviária, respondeu Margarida como se fosse natural. Vou ficar lá até a noite e esperar que haja camas livres no abrigo. Isso não é viável, é? Perguntou Maria. Por que não fica até algo se resolver para você? Margarida começou a balançar a cabeça. Oh, não. Isso seria um incômodo. Não sei quando algo se resolverá. Estou nas ruas há mais de um ano. Tudo bem, todos nós podemos administrar, Maria assentiu. Não, por favor. Você já fez o suficiente, disse Margarida. Não quero ser um incômodo. Obrigada. Por favor, fique. Elas se viraram e viram Tomás a poucos metros de distância, ainda sonolento. Você não precisa ir, ele disse. Fique conosco. Lágrimas brilharam nos olhos de Margarida. Isso é tão doce da sua parte. Está vendo? Maria a incentivou. Você não será um incômodo. Meu marido também quer que você fique. Depois de alguns momentos de silêncio, Margarida abraçou Maria e Tomás. Obrigada. Vocês não têm ideia do quanto sou grata. Tomás sentou-se no banco fora do trailer, profundamente envolvido em seu desenho, a língua aparecendo no canto da boca, os dedos deslizando lentamente sobre a página enquanto ele desenhava com confiança. Momentos como aquele eram os que ele se sentia mais feliz. Tomás. Margarida virou a esquina e começou a caminhar em sua direção, mas Tomás estava tão imerso no desenho que não percebeu. Tomás. Ela estava a poucos metros agora e perto o suficiente para despertá-lo de sua concentração. Sua cabeça se levantou rapidamente e, quando viu Margarida, tentou empurrar o papel de desenho para baixo da pilha de livros no banco. Eu estava fazendo minha lição de casa, disse ele desconfortavelmente. Não, você não estava, disse Margarida gentilmente. Deixe-me ver o que você estava desenhando. Tomás se mexeu no assento. Margarida estava morando com eles há meses e ele a amava muito, mas não achava que estava pronto para mostrar seus desenhos a ela. Desde que começou a recriar as plantas de edifícios de seu pai e esboços, nunca mostrou a ninguém. Está tudo bem, Tomás. Você pode confiar em mim com eles. Corajosamente, Tomás entregou a folha de desenho a Margarida. A mulher ofegou, seus olhos se arregalando ao ver o diagrama. Espere, é isso que você estava desenhando? Você desenhou isso sozinho? Sim. O quê? Gritou ela. Isso é incrível, Tomás. Suas bochechas ficaram vermelhas e ele abaixou a cabeça. Eu não sei. Isso é uma planta de construção concreta, disse ela, sentando-se ao lado dele. Onde você aprendeu a desenhar essas coisas? Tomás olhou para ela, revendo a admiração nos olhos dela. Ele não sabia que seus desenhos eram tão bons. Achava que eram imitações dos antigos planos de seu pai. Com meu pai. Ele te ensinou? Não, eu aprendi sozinho usando os planos antigos dele. Ele trabalhava na construção. Ah, sim. Ela assentiu, olhando novamente para o diagrama. Sua mãe mencionou que ele costumava construir casas. Não sabia que ele também desenhava plantas. Sim, ele mostrava os planos que desenhava no papel e depois íamos ver o prédio quando estava pronto. Era incrível como ele podia desenhar algo no papel e transformá-lo em um prédio real. Parecia mágica. Margarida o observou por um longo tempo, notando como ele se animava ao falar sobre seus desenhos. Ele geralmente era uma criança quieta. De qual parte você mais gostava? Perguntou ela. Desenhar ou construir?
Desenhar, respondeu Tomás. Acho que a construção é perigosa. Olha o meu pai. Acidentes não acontecem sempre, garoto, disse Margarida. E com todas as medidas de segurança reforçadas, a probabilidade de acontecer é mínima. Tomás pensou nas palavras dela. Sim, ele adorava ver o prédio no papel se tornar realidade, mas sentia uma verdadeira alegria ao olhar para o diagrama no papel. Quando aprendeu a desenhar aqueles edifícios sozinho, tornou-se uma fuga da dura realidade que era sua vida. Nos dias em que tinha um dia terrível na escola, como hoje, ou quando iam para a cama com fome, tudo o que precisava fazer era desenhar e ele se sentia bem. Isso lhe dava vida. Eu gosto mais de desenhar, disse ele a Margarida. Você sabe como isso é chamado? Arte. Margarida balançou a cabeça. É chamado de arquitetura, disse ela. Veja isso aqui. Ela levantou a folha como se fosse um troféu. Eu não conheço muitos arquitetos adultos com diplomas de prestígio que possam esboçar um plano com esse nível de precisão. Certamente, ela devia estar elogiando demais, pensou Tomás. Sério? Você está falando sério? Sim. Mas como você sabe? Margarida sorriu e se levantou do banco. Venha, deixe-me mostrar algo. Ela alcançou uma de suas sacolas que sempre mantinha atrás do velho sofá na sala de estar. Tomás esperou pacientemente enquanto ela remexia na sacola e tirava um arquivo. Ele ofegou quando ela mostrou diferentes esboços de plantas de edifícios. São seus? Sim! Seus olhos se arregalaram. Você faz arquitetura? Sou arquiteta, sim, riu Margarida. Posso ser isso também? Perguntou Tomás esperançoso. Filho, com seus desenhos não vai demorar muito até que você seja um mestre. Tomás riu, seu sangue pulsando de emoção. Sentia que estava falando com um espírito afim naquele momento. Seus desenhos são altamente imaginativos e funcionais. Só falta precisão técnica e padrões arquitetônicos profissionais. Como eu consigo isso? Escola. Suas sobrancelhas se levantaram. Ele não era muito fã de escola, especialmente da escola pública que frequentava. Mas eles não me ensinam a desenhar assim na escola. Você aprenderá isso na faculdade, disse Margarida. E para chegar à faculdade, deve passar com sucesso pelo ensino fundamental e médio. Tomás suspirou. Mas as salas de aula são muito barulhentas e é difícil se concentrar. Eu não... Ei! Margarida segurou gentilmente seus ombros. Eu sei. Eu também fui a uma escola pública. Sério? Sim. Você deve se esforçar um pouco mais para ignorar todas as distrações e se concentrar nos professores, ok? Onde está sua mãe agora? Ela está trabalhando, certo? Margarida assentiu. Ela costumava ter 2 empregos, mas desde que me ofereci para cuidar de você, ela assumiu mais um. Conciliar 3 empregos é difícil e exigente. Eu sei. O estômago de Tomás revirou. Ele estava vendo sua mãe cada vez menos ultimamente. Às vezes, tudo o que lembrava era um beijo em sua bochecha enquanto dormia, e de manhã ela já havia ido. E tem seu pai? Margarida baixou a voz porque seu pai estava no outro quarto e as paredes eram finas. Ele fez tudo o que pôde por você enquanto tinha condições, mas agora só pode fazer muito pouco, e tenho certeza de que isso dói nele todos os dias. Tomás engoliu em seco. Às vezes, quando Margarida saía para passear e Tomás estava nos fundos desenhando, ouvia seu pai chorando no quarto porque achava que a casa estava vazia. Tomás queria confortá-lo, mas sabia que seu pai esperava até a casa estar em silêncio porque não queria que ninguém o visse daquela forma. Ele não conseguia lembrar a última vez que viu seu pai feliz. Prometa-me que vai ignorar as distrações e se concentrar nos estudos, pediu Margarida. Margarida talvez não soubesse, mas as distrações não eram apenas uma sala de aula barulhenta. Havia também intimidação física e verbal por parte dos colegas de classe, sem mencionar os ataques regulares de fome.
mas ao pensar nas circunstâncias que cercavam sua vida no momento, ele sabia que a educação era sua única saída. Ele não deixaria nada o impedir. Eu prometo, disse ele, fortalecendo seu coração e sua determinação. Ele podia fazer isso. Não sei quanto tempo vou ficar aqui, disse Margarida, mas vou te ajudar. Agora vá lá fora e faça sua lição de casa. Prometi à sua mãe que sempre garantiria que sua lição de casa fosse feita. Anos depois, Tomás estava sentado no banco no quintal, segurando firmemente um envelope ainda fechado. Quando criança, aquele era seu lugar favorito para desenhar. À medida que crescia, tornou-se o melhor lugar para apenas estar. Era apropriado que ele abrisse o envelope ali. Suas mãos tremiam enquanto levantava o envelope e olhava para o cabeçalho oficial da prestigiada universidade para a qual havia se inscrito. Seu coração batia acelerado com ansiedade e ele lutava contra sentimentos de síndrome do impostor. O que lhe dava a audácia de se candidatar a uma universidade tão conceituada, com uma taxa de admissão de apenas? Por que ele, um garoto que frequentava uma escola pública com salas de aula tão barulhentas que mal conseguia ouvir o professor, achava que tinha chance de competir com crianças ricas que frequentavam escolas particulares caras, com acesso a melhores tutores e pais com conexões de alto nível? Ele nunca deveria ter se inscrito nessa escola. Com medo, jogou a carta no banco ao seu lado e apoiou a cabeça nas mãos. Ele não conseguiu. Ele sabia. Tomás? Ele olhou através da névoa de lágrimas ansiosas e viu sua família parada no canto. Sua mãe segurava as alças da cadeira de rodas do pai, e tia Margarida estava ao lado deles. Todos tinham expressões de orgulho. Não abri ainda, disse ele, acenando para o envelope fechado no banco. Sabemos, disse a mãe. Por que eles pareciam tão orgulhosos então? Estamos aqui para te apoiar, disse Margarida. E para te dizer que estamos orgulhosos de você, acrescentou a mãe, com o pai assentindo em concordância. Não importa o que a carta diga. Obrigado. Tomás soltou um suspiro e pegou a carta novamente. Dessa vez, antes que pensasse demais novamente, ele abriu o envelope. Seus dedos tremiam enquanto desdobrava a carta. Todo o seu trabalho árduo na escola estava atrelado àquele momento único. Ele nunca tinha tido uma vitória em sua vida. Precisava dessa. Seus olhos percorreram o texto com ansiedade, mas seu mundo girou quando leu as palavras: "Parabéns, você foi admitido." "O que diz?" perguntou a mãe impaciente. Tomás não conseguiu responder imediatamente. Ele viveu uma vida tão difícil que nunca sentiu tanta felicidade de uma vez só, e era difícil processar isso. A carta de admissão foi tirada de sua mão e ele olhou para cima, vendo sua mãe e Margarida lendo. "Pai!" Ele correu até o pai, que não podia se mover de sua posição. "Eu consegui! Consegui a bolsa de estudos também!" Sua mãe e Margarida comemoraram de alegria atrás dele enquanto o pai abria um sorriso choroso. "Estou tão orgulhoso de você, filho. Eu sabia que você conseguiria." Os momentos seguintes foram de celebração alegre enquanto todos o parabenizavam pela admissão. "Isso pede um jantar especial", disse a mãe. Tomás revirou os olhos. "Mãe, não vamos nos empolgar demais e esquecer a nossa realidade. Mal temos o que comer esta noite." A mãe riu. "Tenho um pouco de dinheiro guardado", disse ela. "Não é muito, mas deve ser suficiente para fazer seu macarrão com frango, do jeito que você gosta." Tomás abraçou o pescoço da mãe e beijou sua bochecha. "Obrigado, mãe." "De nada." Ela se voltou para o pai. "Quer que Tomás te leve para um passeio enquanto eu e Margarida começamos o almoço?" "Claro", assentiu o pai. "Se Tomás não se importar." "Eu não me importo." Tomás pegou a cadeira de rodas do pai, ainda empolgado. "Eu sei qual é o seu lugar favorito." Maria mal conseguiu conter as lágrimas, até que seu marido e filho desaparecessem. Assim que eles se foram, ela desabou no banco e começou a chorar profundamente. "Maria, está tudo bem", disse Margarida, rindo e esfregando gentilmente seus ombros, confundindo as lágrimas de Maria com alegria.
Todos estamos felizes com isso. Tomás nos encheu de orgulho. Margarida. Maria chorou, olhando para a mulher que se tornara uma irmã ao longo dos anos em que viveram juntas. Como posso pagar isso? Finalmente, entendendo as lágrimas de Maria, Margarida se sentou ao lado dela. Maria, ele ganhou uma bolsa de estudos, disse ela. Está coberto para a mensalidade. Só para a mensalidade, soluçou Maria. Sou grata que a mensalidade dele esteja coberta, mas e o resto, Margarida? E os livros e materiais? Eu sei que ele vai precisar. E os custos de vida, dinheiro de bolso, outros custos diversos? Margarida abaixou a cabeça, o peso da situação finalmente caindo sobre ela. Maria continuou a chorar amargamente. Já estou trabalhando em 3 empregos e usando meu máximo de horas em cada um. E ainda assim, depois de pagarmos o aluguel desse trailer estúpido, quase não sobra nada. A escola pública é diferente de uma universidade particular. Você está certa. Margarida assentiu. Todas as suas preocupações são válidas. Eu não sei o que fazer. Pensei em conseguir um 4º emprego, mas... Não. Margarida balançou a cabeça. Eu arrumo um emprego. O quê? Eu arrumo um emprego. Eu arrumo 2 se precisar. Não me importo. Temos que fazer tudo o que pudermos por Tomás. Maria olhou para Margarida confusa. Você está falando sério? Faria isso pelo meu filho? Por que não? Não entendo. Durante anos você fez de tudo para ajudá-lo. Revisou os deveres de casa dele e estudou com ele para as provas. Até ajudou-o a montar o trabalho de admissão. Eu entendo por quê. Maria, Margarida sorriu. Vocês são minha família. Não conto tudo o que faço porque faço tudo do fundo do meu coração. Oh, Margarida! Maria jogou os braços ao redor da mulher e chorou mais ainda. Com anos de idade, havia muito pouco que Margarida podia fazer, mas Maria apreciava a oferta. Ela se lembrava de como, anos atrás, havia visto Margarida parada no ponto de ônibus e decidido rapidamente trazê-la para sua casa. Não era conveniente porque viviam em um trailer pequeno e era uma luta alimentar uma família de 3, sem mencionar trazer mais uma pessoa. Mas a decisão havia vindo de um lugar profundo e trouxe imensa paz. Maria sabia que estava fazendo a coisa certa. Agora, ela podia ver o quanto da bênção teriam perdido se tivesse deixado Margarida ir embora. Ela pode não trazer dinheiro para a família, mas sua influência, especialmente sobre Tomás, valia mais que ouro. Tomás estava onde estava hoje principalmente por causa dela, e ela sempre seria grata a Margarida. O estúdio de arquitetura estava agitado e cheio de atividade. Outros estudantes estavam concentrados em suas mesas de desenho com gadgets digitais avançados, seus últimos projetos exibidos em telas de alta resolução e tablets de última geração. O professor Souza, conhecido por seus padrões rigorosos e olhar atento, estava no palco à frente da sala segurando uma pilha de esboços e plantas. Quem pode explicar as implicações de usar estruturas em balanço nesse cenário de design em particular? Perguntou o professor, com um tom de desafio na voz. Tomás sentiu um surto de nervosismo enquanto olhava timidamente ao redor da sala. Ficou surpreso que ninguém estava respondendo. Os designs em balanço foram uma das primeiras coisas que tia Margarida lhe ensinou durante as aulas no ensino médio. Professor, isso não está no nosso currículo, respondeu alguém. Não tenho certeza se alguém sabe a resposta para isso. Com uma explosão de coragem, Tomás levantou a mão, surpreendendo todos na sala. Alguém riu e zombou atrás dele. Como se ele pudesse entender essas coisas. Olhe como o equipamento dele está desatualizado. Tomás sabia que seu equipamento estava desatualizado e suas ferramentas de desenho eram simples, mas essas coisas não importavam no grande esquema das coisas. O que importava era o que você podia fazer com elas, e Tomás estava confiante na mágica que podia criar com ferramentas tão simples. Ele ignorou as zombarias e se voltou para o professor, que fez um sinal para ele à frente da classe. Ele caminhou até o quadro branco
e, com uma respiração estabilizadora, começou a explicar a estrutura em balanço, sua mão se movendo pelo quadro enquanto descrevia seus princípios. Quando terminou suas ilustrações, o professor Souza assentiu com evidente respeito e aprovação. "Qual é o seu nome mesmo?" "Tomás", respondeu ele. "Tomás Silva." "Tomás", o professor assentiu. "Seu colega estava certo. Isso não está no currículo deste semestre. Eu estava testando os limites do seu conhecimento, mas você me surpreendeu. Como você conseguiu isso?" Tomás sorriu. "Digamos que tive tempo suficiente para estudar com antecedência." Bom, o professor assentiu. "Você está destinado a grandes coisas, Sr. Tomás Silva." O grande salão estava cheio de uma atmosfera de antecipação e excitação à medida que a cerimônia de formatura chegava ao clímax. O palco estava decorado com filas de bandeiras e arranjos florais, enquanto filas de estudantes elegantemente vestidos preenchiam os assentos, seus rostos uma mistura de alívio, orgulho e nervosismo. Tomás estava entre eles, autoconsciente em seu terno barato e sapatos gastos. Seus pais conseguiram juntar um pouco de dinheiro para que ele pudesse comprar o terno e, embora não fosse tão luxuoso quanto os das outras crianças, Tomás estava grato por poder usar um. À medida que os nomes de cada estudante formando eram chamados, a sala se enchia de aplausos e vivas. Cada estudante caminhava pelo palco para receber seu diploma, sorrisos e orgulho em seus rostos. Tomás sabia que tinha feito o seu melhor, mas ainda estava nervoso, esperando que seu melhor fosse suficiente. Finalmente, o professor Souza subiu ao palco e pegou o microfone. A sala se acalmou e todos os olhos se voltaram para ele. "Hoje", disse ele, sua voz amplificada pelo microfone, "honramos as conquistas extraordinárias de nossos estudantes. Cada um de vocês mostrou grande comprometimento e talento. No entanto, o desempenho de um estudante estabeleceu um padrão exemplar para todos nós. Uma onda de curiosidade varreu a multidão e Tomás agarrou a borda do assento. A última vez que se sentiu tão ansioso foi quando recebeu o envelope de admissão quase anos atrás. Ele sabia que havia dado o seu melhor na faculdade, mas muitos outros também. Outros que frequentaram as melhores escolas primárias e secundárias. "O prêmio deste ano para o melhor aluno formando da turma vai para Tomás Silva", anunciou o professor Souza com calor e autoridade. O coração de Tomás saltou, batendo de choque e deleite. Ele permaneceu congelado em seu assento até que aplausos preencheram a sala, e os estudantes formandos ao seu redor o empurraram brincando para cima. Enquanto caminhava até o palco, um garoto pobre de uma favela entre a elite, lágrimas ardiam em seus olhos. Hoje era um sonho que ele tinha desde criança. Um sonho que colocava em um pedestal e observava o tempo todo, perguntando se era possível. Ao subir no palco e apertar a mão do professor Souza, Tomás, de repente, sentiu todas as possibilidades. Isso era real. "Parabéns, Tomás", disse o professor, entregando-lhe a elegante placa gravada com as palavras "Melhor aluno formando". Enquanto Tomás aceitava o prêmio, os aplausos continuavam. Ele podia ver seus professores aplaudindo, seus rostos radiantes de admiração. Todos olhavam com orgulho, mas as lágrimas finalmente caíram quando Tomás não viu os rostos daqueles que mais significavam para ele. Ele se agarrou ao prêmio, chorando no microfone, desejando que sua família estivesse ali para ver o que ele se tornou. Sua mãe trabalhava em 4 empregos para apoiar sua educação. Seu pai também teve que conseguir um emprego em uma granja local apenas para ajudar. Até tia Margarida tentou conseguir um emprego, mas era muito velha e ninguém a contrataria. Essas pessoas, seus professores, seus colegas, todos presentes na sala, não sabiam até onde ele havia chegado. Eles não sabiam o quanto aquilo era um milagre. Provavelmente pensavam que ele era apenas um garoto inteligente que foi premiado por seu trabalho. Ninguém ali sabia como as probabilidades estavam contra ele ou como tudo ao seu redor estava determinado a mantê-lo no trailer. Ele estava feliz por ser ouvido e desejava que sua família estivesse ali para comemorar com ele.
Está tudo bem, Tomás. Você merece isso. O professor Souza o abraçou. Tomás assentiu e estava prestes a se afastar do pódio quando viu uma figura solitária parada no fundo. Enquanto todos os outros estavam sentados, mesmo de longe, ele podia ver que seu vestido era velho e gasto, mas ela conseguiu se arrumar bem. Seus olhares se encontraram e ele podia ver como os ombros dela tremiam de tanto chorar. Era sua querida mãe, a única mulher que o apoiou em todos os desafios e sacrifícios. Todo o resto desapareceu no esquecimento e a alegria substituiu as lágrimas. Ele levantou a mão e fez um gesto em direção a ela, um pedido silencioso para que ela se juntasse a ele no palco. Todos se viraram para ver para quem ele estava gesticulando e uma risada escapou dele. "Essa é minha mãe", disse ele. "Por favor, permitam que ela se junte a mim no palco. Sem ela, eu não estaria aqui hoje." "Claro", assentiu o professor Souza. "Senhora Silva?" Sua mãe fez o caminho até o palco, seus passos lentos e incertos, sua heroína. Quando ela subiu no pódio, Tomás a abraçou apertado. Eles ficaram lá, segurando-se e chorando abertamente, o peso da jornada e da luta cristalizado naquele momento cru e sincero. Finalmente, Tomás se afastou, respirou fundo e pegou o microfone. "Desculpe-me por chorar tanto", disse ele. "Para todos vocês, isso é apenas um prêmio. Para mim, é a coroação dos meus esforços ao longo dos anos, das lutas e das lágrimas à meia-noite. Dedico este prêmio à minha mãe. É tanto uma conquista dela quanto minha." Ele entregou o prêmio à mãe e o rosto dela ficou vermelho de orgulho. Logo, eles deixaram o palco acompanhados por aplausos e uma ovação de pé. O restante do evento passou rapidamente e logo chegou ao fim. Tomás se reuniu com a mãe nos bastidores e a bombardeou com perguntas. "Como você chegou aqui?" perguntou ele. "Você disse que ninguém poderia vir." "Quase não vim", sorriu sua mãe, o rosto marcado por lágrimas secas. "Mas à medida que a cerimônia se aproximava, sabíamos que alguém tinha que estar aqui. Então juntamos recursos. Foi apertado, mas consegui." "Estou tão feliz que você conseguiu, mãe. Fiquei tão feliz em te ver." Lágrimas voltaram nos olhos dela e ela acariciou a bochecha dele. "Estou feliz por ter vindo também. Não poderia imaginar perder esta cerimônia." "Tomás?" Mãe e filho se viraram e viram o professor Souza a alguns passos de distância. "Senhor", Tomás sorriu e apresentou oficialmente sua mãe ao homem que foi seu mentor de confiança ao longo dos anos. "É um prazer conhecê-lo, senhora Silva", disse o professor Souza. "Seu filho é um grande homem e tenho o privilégio de fazer parte da vida dele." "Muito obrigada. Posso roubá-lo por alguns segundos?" "Claro", assentiu a mãe. E Tomás seguiu o professor Souza até o outro lado da sala. "Está tudo bem, senhor?" perguntou Tomás. "Claro", sorriu o homem. "Você sabe que trabalho nesta universidade como professor há anos e já conheci muitos alunos brilhantes, mas nunca fiquei tão impressionado com um." Um sorriso apareceu no rosto de Tomás. "É por isso que também fiz algo por você que nunca fiz por nenhum aluno em minha história aqui." Tomás franziu a testa. "O que é isso, senhor?" "Tenho certeza de que você conhece a firma de arquitetura Arqueal." "Sim", assentiu Tomás. Era a firma de arquitetura mais proeminente do país e todo estudante esperava trabalhar lá, mas eram muito exclusivos. "Tenho algumas conexões lá e coloquei uma boa palavra por você", disse o professor Souza. "Não dou recomendações levianamente, mas quando me perguntaram, coloquei seu nome sem hesitação. Estou muito confiante em suas habilidades." Ele se inclinou para a frente com um sorriso conspirador. "Esta é uma oportunidade pela qual todos estão morrendo e você merece. Estou confiante de que será apenas um ótimo começo para sua carreira. Espere uma ligação do escritório deles amanhã de manhã." Quando o professor Souza se afastou, Tomás ainda estava parado na mesma posição, paralisado pelo que acabara de acontecer. "Tomás?" Sua mãe apareceu diante dele, com um olhar preocupado. "Está tudo bem?" "Mãe!"
gritou Tomás. Eu consegui. Outros anos se passaram rapidamente. Tomás estava no saguão de uma grande casa, olhando para o relógio de pulso como se estivesse esperando algo. Havia um sorriso feliz em seu rosto enquanto esperava e esperava. Logo, ele ouviu a buzina de um carro e correu para a porta da frente para ver um carro estacionado na elegante garagem da casa. Quando se aproximou do veículo, as portas se abriram e seus pais saíram, junto com tia Margarida. Que lugar é este? Perguntou sua mãe, ajudando seu pai na cadeira de rodas. Espere. Tomás pagou o motorista do Uber e deu uma gorjeta considerável antes de se virar para sua família. Venham comigo, disse ele assumindo a cadeira de rodas do pai da mãe e ajudando-o a navegar para dentro da casa. A casa era uma residência espaçosa e elegante em um bairro de classe alta na cidade. Tinha jardins exuberantes, 7 quartos espaçosos, uma cozinha de mármore luxuosa e uma piscina. Quando sua família entrou no saguão e caminhou até a sala de estar, ficaram boquiabertos, seus olhos cheios de admiração e curiosidade. Os olhos de Tomás estavam marejados de emoção. Que lugar é este? Perguntou novamente sua mãe. Tomás riu. Vocês todos se despediram do trailer? Perguntou ele. Porque esta é nossa nova casa. O quê? Todos gritaram. As mulheres correram por toda a casa enquanto os homens observavam. Seu pai olhou para a sala de estar espaçosa e o espaço claro e arejado. Tomás, isso é lindo. Pai, tenho algo especial para você. O quê? Os olhos do homem se arregalaram com empolgação infantil. As mulheres voltaram, respirando pesadamente, seus olhos brilhando de felicidade. Tomás, tia Margarida o abraçou. Isso é incrível. Eu não posso acreditar. Mamãe disse que é melhor acreditar. Riu Tomás, levando seu pai até um objeto coberto no canto da sala. Ele puxou a capa preta para revelar uma cadeira de rodas moderna e elegante, semelhante a um veículo compacto. Todos ofegaram em descrença. Tomás, o que é isso? Perguntou seu pai com a voz trêmula. É para você, respondeu Tomás suavemente. Deixe-me mostrar como funciona. Você se importa? Seu pai balançou a cabeça. Mostre-me. Tomás levantou o pai da cadeira de rodas velha e o colocou na nova. Explicou a mecânica ao pai, incluindo como reclinar os encostos, elevar as pernas, inclinar os assentos para maior conforto e tudo mais. Sua família murmurou admirada e os olhos do pai brilharam. Agora, este joystick é para movimento, disse Tomás. Mova-o para frente. Seu pai moveu o joystick para frente e a cadeira avançou naquela direção. Todos gritaram. Mova-o para trás, disse Tomás, e seu pai obedeceu, espantando-se quando a cadeira se moveu para trás. Não demorou muito para que ele dominasse o controle e navegasse pela casa inteira sem estresse. Quando voltou ao ponto onde todos estavam, lágrimas caíam de seu rosto. Não sei o que dizer, Tomás, chorou ele. Isso é mais do que um sonho. Não quero que nenhum de vocês diga nada, disse Tomás olhando para cada um deles. Todos vocês desempenharam um papel vital na minha vida e continuarei retribuindo enquanto puder. Isso é apenas o começo. Não existe eu sem vocês. Todos se aproximaram e o puxaram para um abraço coletivo. Ele estava prestes a se juntar a eles em lágrimas quando seu telefone tocou. Viu o nome do professor Souza na tela e se afastou, saindo rapidamente da nova casa para atender a ligação. Sabia por que o professor Souza estava ligando. Olá, senhor. Tomás, como você está? Estou bem, senhor. Marcos Pereira me ligou esta manhã, disse ele. Você apresentou sua demissão ontem. Sim, senhor, assentiu Tomás. Planejava te ligar hoje. Tudo bem. Pode compartilhar o motivo de sua saída? Tomás respirou fundo. Foram anos trabalhando na Archeo Architecture e, embora tenha mudado sua vida, finalmente era hora de seguir em frente.
ele havia comprado um prédio de escritórios na cidade onde planejava começar sua própria empresa de arquitetura. Explicou tudo isso ao professor Souza. Quando terminou, o professor disse: Tomás, lembra do que eu disse na sua cerimônia de formatura? Sim, respondeu ele. Disse que este emprego na Arqueal era um ponto de partida na minha carreira. É hora de crescer, e estou feliz por você ter dado esse passo corajoso. Tomás suspirou de alívio. Obrigado, senhor. Avise-me quando seu negócio estiver pronto para receber clientes, disse ele. Conheço algumas pessoas que precisarão dos seus serviços. Senhor Silva, acabamos de receber uma proposta, disse Carla. É do senhor Souza, que está interessado em desenvolver um complexo comercial de 3 andares. Tomás murmurou enquanto navegava pelo trânsito a caminho de casa. Encaminhe o e-mail para mim, disse ele ao telefone. Estou a caminho de casa. Vou verificar amanhã de manhã. Ok, senhor, respondeu sua assistente. Boa noite, senhor. Boa noite, Carla. Tomás desligou e se concentrou na estrada à sua frente. Logo ele parou em um semáforo e gemeu. Estava com fome e cansado. Só queria chegar em casa e estar com sua família. Enquanto esperava o sinal, seu olhar vagou pela rua, distraidamente, esperando os segundos passarem e o sinal ficar verde. Seu olhar descansou no mendigo sentado no meio-fio, segurando uma placa que dizia: Por favor, ajude com comida. Estava prestes a procurar troco no bolso quando o mendigo olhou para cima e o coração de Tomás parou. Se houvesse um rosto que ele nunca esqueceria, seria aquele. O sinal ficou verde e, em vez de avançar em direção à casa, Tomás encostou o carro no meio-fio, diretamente em frente ao mendigo. Saiu do veículo e caminhou até o homem, que olhou para ele espantado. Você parou, disse o homem. Obrigado. Ninguém parou para me dar algum dinheiro desde manhã. Tomás tirou os óculos e sorriu para o mendigo, mas o homem não entendia o que estava acontecendo. Estendeu as mãos para receber o troco. Por favor, me ajude. Ali estava Tomás, CEO de uma empresa de arquitetura bem-sucedida, dirigindo o modelo mais recente de um Mercedes. Anos atrás, esse homem estava na mesma posição que Tomás, prometendo-lhe que ele nunca poderia comprar um Mercedes como o dele até morrer. Esse homem também disse que, mesmo que a família inteira de Tomás fosse vendida, nunca valeriam o preço do carro dele. Esse homem também o chamou de lixo inútil. Tomás queria muito jogar algumas notas no rosto do homem e lembrá-lo de todas aquelas palavras duras que ele disse quase 2 décadas atrás. Mas, ao olhar para o rosto envelhecido do homem, percebeu que não precisava. Ele já tinha vencido. Tomás agora dirigia um Mercedes anos mais novo e mais caro do que o modelo pelo qual aquele homem o havia xingado e agredido. Sua família agora valia milhões de dólares, algo que aquele homem nunca conseguiria. Josué Silva agora era dono de uma granja que Tomás o ajudou a começar anos atrás e que agora era muito bem-sucedida. Maria Silva possuía um shopping na cidade, também cortesia de Tomás, que arrecadou milhões no ano passado. Tia Margarida tinha uma escola particular para aspirantes a arquitetos e estava se tornando um nome importante no país. E mesmo que não visse isso naquela época, Tomás via agora que nunca foi um lixo inútil. Era pobre, mas não inútil. Senhor, o mendigo insistiu. Tomás olhou para as mãos estendidas do homem e, em vez de jogar o dinheiro que tinha planejado, deu-lhe seu cartão de visita. Não há quantia que eu possa te dar que te ajude a sair dessa situação, disse Tomás. Mas eu te dou um emprego. O mendigo ofegou e agarrou as pernas de Tomás. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. Me ligue amanhã, sorriu Tomás. E verei o que posso fazer. Certo? Sim. O homem tremia de gratidão. Tomás se afastou dele, entrou no carro e foi embora sorrindo. Nada funcionava tão bem quanto o karma. Mais tarde naquela noite, após o jantar, enquanto estava com sua família em frente à TV, ele disse:
Vocês lembram daquele homem que me deu um tapa por tocar no carro dele anos atrás? Sem hesitação, todos assentiram. Como poderiam esquecer? Foi assim que Margarida se tornou parte da família. Eu o vi hoje. O quê? Gritaram. Ele te reconheceu? Não. Ele estava mendigando nas ruas. Pediu-me dinheiro. O que você fez? Perguntou sua mãe. Ofereci-lhe um emprego. Os três ficaram em silêncio por um momento e Tomás viu a luta em seus olhos. Ele sabia como era difícil perdoar e demorou 1 minuto para perdoar o homem enquanto estava diante dele na beira da estrada. Finalmente disseram: Você fez a coisa certa, Tomás. Você é o vencedor aqui. Tomás sorriu e se recostou na cadeira. Isso mesmo, eu consegui.